Tanto Mateus quanto Lucas, dos evangelistas, eles registraram esse importante acontecimento com algumas diferenças. E quando a gente vai pesquisar, não só através do que os Espíritos nos dizem, mas através do que pesquisadores sérios ao longo dos séculos vêm nos trazendo a respeito daquilo que aconteceu historicamente à época do Cristo, é natural que nós encontremos algumas divergências, como, por exemplo, o nascimento de Jesus não ter sido no ano zero. O que não nos causa estranheza e também não é de maior importância, visto que o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus até nós, ela tem uma importância muito maior do que nós ficarmos pesquisando e querendo saber exatamente o dia, a hora, o local, sendo que nada dessas questões nós temos como definir. Nós podemos definir que dia nós nascemos e horário, porque nós nascemos numa época diferente, onde os registros eram mais específicos. Mas se nós formos perguntar para algum avô quando é que ele nasceu, ou quando é que nasceu seu pai, a gente vai ver que em épocas não tão remotas, às vezes um pai esperava juntar 2, 3 filhos para ir registrar. E aí chegava lá e nem sabia que dia nasceu um, que dia nasceu o outro. Mas depois que eles cresciam, depois que eles formavam as suas famílias, que eles davam a sua contribuição à sociedade, também na sua família, essas datas não tinham lá tanta importância. Até porque muitos, principalmente as mulheres, escondem os 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos da idade. Havia uma lá dizendo que sim. Não é assim? Perguntar para certas mulheres quantos anos tu tens, ela não vai dizer, vai ficar brava. Mas então, o que nos importa no nascimento de Jesus são algumas questões que foram registradas. E nós vamos nos utilizar do que registrou Lucas, no capítulo 2 do seu Evangelho, do versículo 1 a 20, passando brevemente por algumas passagens, para que a gente possa então trazer à nossa consciência hoje e ao nosso coração algo de importante sobre o nascimento do Cristo entre nós. Que nós convencionamos de dizer que está entre nós há 2000 anos. Às vezes a gente diz, o ensinamento do Cristo está conosco há 2000 anos. Está há mais tempo. Porque hoje nós sabemos que este irmão esteve conosco desde a formação da terra. Cada ensino dado na humanidade antes da vinda de Jesus, lá por Moisés, que foi um marco, como primeira revelação, onde ele nos traz os 10 mandamentos. Estes mandamentos, essas leis espirituais que vigem até hoje e vão continuar vigentes. Jesus estava lá. Jesus estava então em todo o progresso da humanidade. Mas o seu evangelho, esse evangelho de amor, sim, data de mais ou menos 2000 anos. A gente ainda vai um bom tempo dizer que faz 2000 anos. Porque a gente vai fazer a conta daqui 30 anos, 2015, 2018, 2000 anos. O que nos importa é a mensagem, é a essência do Evangelho.
E a gente, antes de iniciar, a gente queria fazer uma pergunta. Quem aqui já montou a árvore de Natal? Poucos até. Ah, todos. Alguém já comprou presente para alguém? Esse ano ainda não. Tem pessoal, tem uma ali que sim, outra lá. A gente vai começando a se preparar, né, para o Natal. O que é o Natal? Nascimento de Jesus? É isso que a gente convencionou. Alguém aqui nessas festas de fim de ano, nesses encontros de família, alguém já aconteceu com alguém ou com alguém próximo, ou a gente ficou sabendo, de pessoas que faziam um tempo que não se falavam, né? E de repente elas passaram a se falar novamente, fizeram as pazes, porque alguém mais pacificador propôs uma reunião com mais familiares. Vamos convidar aquele lá. Sempre que tem alguma coisa, um vai, o outro não vai. E aí, de repente, nessa época, a gente parece que fica mais sentimental. Algumas pessoas até entram em depressão por motivos vários, mas envolve uma harmonia, envolve um sentimento diferente essa época do Natal. Nós ficamos mais sensíveis, decoramos a casa, escolhemos presentes para aqueles que amamos, e de repente a gente sai de uma lista e chega na sogra. Aqui eu não vou gastar muito, mas compre igual, né? Para não deixar passar em branco, né? Quem é de nós que na nossa listinha de presentes não tem aqueles que compram um presentinho para não deixar passar em branco? E tem aqueles outros que a gente gasta mais, usa 2 cartões até, né? 2 limites de cartão, porque aquele a gente quer muito bem. Então, nessas manifestações, nós percebemos o que está no nosso coração, em relação a uns, em relação a outros. Mas o mais importante é aquilo que está no nosso coração. Nós temos aqueles que nós já nos afinizamos, que nós amamos e que nós nos sacrificamos por eles. E tem aqueles outros, né, que vem junto, que vem às vezes aos trancos e barrancos. Que a gente está feliz fazendo a ceia de Natal, e aí enrola um docinho, enrola outro docinho, prepara o porquinho, pobrezinho, né? Ah, não, porquinho não. O peru. Peru é caro, vai o franguinho mesmo. E nesse preparo, daqui a pouco a gente lembra poxa, o Alexandre vai vir, dá 0. E aí chega na ceia, tem algo muito doce ou tem algo muito salgado? Foi naquele momento. Refletir. O amigo secreto? Tem os amigos secretos também se resolve, gasta menos. Mas trazemos essas reflexões cotidianas nossas porque o Natal envolve todo este contexto. Esse contexto envolve o Natal, melhor dizendo. E nós nos reunimos, nós nos preparamos e muitas vezes se faz presente o perdão, muitas vezes passa a oportunidade, perdemos, mas existe um responsável para que isto tudo se estabeleça, porque em verdade esse momento é um momento que nós lembramos
mesmo que muito pouco ou inconscientemente, de que Jesus veio até nós. E não tenham dúvida, muitas vezes a espiritualidade vai encontrar brecha para tocar o nosso coração no momento de maior dor. Às vezes é quando alguém está designado com câncer. Às vezes é alguém que está com uma séria dificuldade de saúde ou financeira, ou uma separação. Imaginemos se neste momento de reunião e de união das famílias, se a espiritualidade não vai auxiliar, não vai aproveitar. Fazendo essa reflexão inicial, a gente volta lá então para pensar como é que estava o mundo quando veio Jesus. Será que Jesus veio? Agora eu vou. Terminou a série, se começar outra série, eu vou lá. Assim como a gente muitas vezes, vai levando as coisas. Todos nós, quando adentramos a uma casa espírita e continuamos frequentando, seja mesmo apenas as exposições doutrinárias ou alguma leitura que faça, algumas coisas a gente vai aprendendo, no sentido de conhecer que nós somos espíritos imortais, que nós já vivemos muitas vidas, que nós nos relacionamos com as mesmas pessoas muitas vezes, na nossa família, na nossa vizinhança. Isso a gente identifica pela simpatia e a antipatia gratuita, muitas vezes. É por relacionamento, pode ser por relacionamentos passados, nem sempre. E a gente também toma conhecimento do planejamento reencarnatório. Que nós não viemos aqui, nenhum de nós está aqui nessa casa espírita hoje ao acaso. Nenhum de nós. Nenhum de nós está no lar que está ao acaso. Nenhum de nós está no trabalho que está ao acaso. Ou no sexo que está, enfim. Tudo é planejado. Não que todos os passos e decisões, mas uma linha mestra para que a gente possa se conduzir, e dentro desta linha, deste planejamento, nós vamos, através dos exercícios propostos, melhorando, à medida que a gente vai os cumprindo por dentro das leis divinas. E Jesus? Jesus também. Existe um planejamento muito maior que nos escapa, e que Jesus ele é o CEO, como a gente fala hoje, é quem dirige, ele é o governador, presidente. Em determinado momento, ele veio. Então, estava tudo preparado. Quando a gente chega na casa espírita, a gente sente um alívio às vezes, ou na maioria das vezes, a gente sente bem. Porque a energia que vibra aqui é uma energia de amor. Vocês imaginam a energia de Cristo, de Jesus? Então, Humberto de Campos vai dizer que o nascimento de Jesus, ele envolveu a terra inteira. E, na época, o mundo era o Império Romano. E ele tinha, nesta época, um abrandamento ali, embora fosse a violência, a crueldade, o desejo do poder e a imposição das leis vigentes através do poder, ela continuou. Houve um abrandamento, chamam de século de Augusto. E Humberto de Campos
que é um espírito que também se comunicou através de Chico, trouxe informações para nós. Ele veio dizer: os historiadores ainda não se deram conta que este foi o século da Boa Nova, do Evangelho, porque abrandou. Jesus chegou, só dele estar se aproximando da terra para encarnar, já abrandou tudo. Uma casa espírita é um ponto de luz, é um lugar que trabalha em nome de Jesus. Então é por isso que a gente se sente bem, daqui a gente se abranda, chega bravo até ali. Se não se amansar, às vezes pode até querer ir embora e voltar. Vai até a esquina e lembra de alguma coisa e eu acho que eu fiz tal coisa lá que tem que ver, e vai embora e não vem. Porque nós recebemos essa energia e abrandamos. É por isso que nós buscamos tanto Jesus. E não buscamos só na doutrina espírita. Em outras reencarnações, muitas pessoas nessa encarnação, se a gente for conversar aí, já foi na Umbanda, já foi na Católica, já foi protestante, já foi em todas as religiões. Porque está buscando Jesus. Então o nascimento de Jesus, ele se dá num momento propício, porque fazia parte do plano divino, de trazer à Terra esse Evangelho, que não morreu. Nós estamos aqui trabalhando, estudando o Evangelho. E mesmo com a ideia de domínio e subjugação de povos que estavam ali naquele momento, Moisés havia criado uma base sólida nos hebreus. Então eles tinham essa base de um Deus único. E o judaísmo, que havia se dividido lá muitas vezes, naquela época, eles tinham muitos dogmas. Então as leis divinas, elas já estavam lá espremidas no meio de dogmas. Todos eles criados pelo homem para que eles fossem o destaque. E as leis divinas eram as leis divinas. Eles queriam poder, eles queriam riquezas. E Jesus vem então bater de frente com isso aí, pacificamente. Ele vem então para implementar esta lei de amor que ficaria conosco. E ele deixa então essa atmosfera do planeta impregnada. E aí a gente vai lembrar da narrativa tanto de Mateus quanto de Lucas, brevemente, de que havia um recenseamento, né? Os poderosos, né? Quem dominava queria saber quanto é que podia colher de impostos. Então tinha um censo, ou um recenseamento, onde José, com Maria grávida, precisava voltar a Belém, que era a sua terra. Então eles viajaram 200 quilômetros ou mais. E aí já vem um outro ensinamento, né? Porque quem está ali para receber Jesus não é qualquer espírito. Então eles dão esse ensinamento do nosso cumprimento dos deveres terrenos. Vai dar sol, eu vou para a praia. E vou dizer que fui fazer tal coisa lá, eu fui lá fazer meu licenciamento e ainda ganho um dia de folga no trabalho. Alguém já ouviu assim, que alguém pensa mais ou menos assim? Ou eu sou Timbé, talvez alguém pede em alguém assim.
Mulher grávida, 200 quilômetros a pé ou em cima de um burrinho. Chegaram lá e não tinha lugar. Queriam descansar numa hospedagem, não tinha. Aí foram os hotéis 5 estrelas, lotado. Será que foi assim? Eles queriam uma hospedaria, queriam descansar, não tinha lugar. Onde é que Jesus nasceu? Uma manjedoura. Alguém já pensou que quem eram os espíritos que estavam ali preparados para receber Jesus, ali na sua chacrinha? E o único lugar que achavam foi ali, numa manja com curral, onde foram colocados palhas, e alguém então trouxe ali um paninho, uma cobertinha, para que o mestre se enrolasse, trazendo essa lição de humildade. O maior de todos não precisou de nada do mundo para nascer. Ele sabia que, como já haviam preditos muitos profetas do judaísmo, que o Messias, e para muitos o Messias é esperado até hoje, mas à época o rei fica sabendo que o Messias está chegando, vai nascer, e manda matar as crianças. Jesus não sabia disso. Maria e José não sabiam. Protegeram Cristo. E Jesus então nasce nestas circunstâncias. E tem outros acontecimentos que nós queremos trazer agora à luz da doutrina espírita, que foi a questão que nós conhecemos dos 3 reis magos. Alguns historiadores são os astrólogos da época. Lucas registra como os pastores. Eram os pastores que estavam à noite vigiando o seu rebanho. Já vem aí outra lição. E outros historiadores lembram que no inverno rigoroso, que dezembro era um inverno rigoroso, não havia muito essa movimentação de rebanhos, principalmente à noite, e por isso não deveria ser em dezembro o mês de nascimento, que é uma outra informação que é bom que a gente conheça para a gente refletir e ir separando aquilo que realmente é importante para nós, né? E também o trabalho de tantos que se debruçaram em avaliar e estudar os acontecimentos que são importantes também. Então esse ano aparece um anjo que transmitiu o seguinte anúncio. Isso está em Lucas, capítulo 2, do versículo 10 a 12. Não temais, não temais. Eles estão lá no meio do campo e de repente aparece lá o que a gente chamaria aqui de fantasma, né? Eles dizem que apareceu um anjo. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Foi um anjo. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Então aqui, esse aparecimento de um anjo, né, de vários anjos, nós sabemos hoje, Kardec nos traz essa informação também,
diretamente a essa passagem, que nós teríamos duas explicações dentro das leis naturais que o Espiritismo nos esclarece: a vidência, né, e a materialização. A vidência é a faculdade que algumas pessoas têm de verem os espíritos. Agora, Kardec coloca como menos provável, não impossível, a vidência, porque os três deveriam ser os médiuns e os três deveriam ver ao mesmo tempo este fenômeno. Ele atribui então ao mais provável, nunca batendo martelo, de ser uma materialização, que é uma outra faculdade que os espíritos têm de ficar inclusive tangíveis, onde pode ser tocados. E dada a importância desse acontecimento, isso não tem nada de impactante, digamos, do ponto de vista de impossível. Muito pelo contrário. E esse teúrico louvor emitido pelas vozes celestiais, né, tem em algumas traduções, ele vai ser glorificar a Deus por nos ter enviado Jesus, o Messias do amor e da paz. Então, nós temos também essas diferenças de traduções. Mas o que nos importa é que, quando Jesus vem à Terra, existem ali, junto deles, pessoas, espíritos encarnados, preparados para deixar esse registro para nós, de que, no dizer de Emmanuel, naquele momento, a humanidade terrestre entrava na sua maioridade espiritual. Ali, naquele momento, quando Jesus nasce, para nos dizer de que a lei é de amor, é de solidariedade, é de paz entre os homens na terra, nós já estamos cientes dos nossos deveres espirituais. Já não tem mais desculpa da gente desencarnar odiando. Nós estamos desencarnando odiando, ou não perdoando, ou faltando com a indulgência, ou faltando com a solidariedade, ou sustentando a avareza, ou sustentando o orgulho, sustentando a vaidade, porque nós ainda não empreendemos aquele esforço necessário para que Jesus nasça no nosso coração. Emmanuel vem nos trazer uma mensagem de que, para Maria Madalena, o encontro com Jesus a libertou. E ela passa de subjugada por espíritos infelizes e viciada nas coisas do mundo, a ser aquela que socorre, que ampara até o fim dos seus dias. Que Zaqueu, quando sobe no sicômoro e vê Jesus, e Jesus o convida para que ele possa ir na sua casa, Zaqueu então abre as portas da sua casa, recebe Jesus, e dizendo que se tivesse feito dano algum, repararia, como diz a passagem, ali nasce Jesus naquele coração. Quando Saulo, defensor com fé arraigada do judaísmo e de todos aqueles preconceitos e dogmas, perseguindo Jesus e os cristãos, ou melhor, perseguindo os cristãos que seguiam Jesus, quando vai até Damasco para chegar a Ananias, e aí Jesus aparece para ele materializado em espírito, ele fica cego.
e faz a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ali nasce Jesus para Saulo, e ele se transforma em Paulo, o apóstolo da gentilidade, espalhando por diversos lugares, a pé, quilômetros e quilômetros. E em todos os lugares que ele ia, ele era apedrejado, era preso, era enxotado. Mas em todo lugar havia alguns espíritos onde, nos seus corações, Jesus já havia nascido. Recebiam a boa nova e continuavam com a tarefa, correndo perigo nos seus lares. Pedro, que nega Jesus 3 vezes, é aquele apóstolo que fica como a pedra fundamental dos evangelhos. Quando a gente lê Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, a gente vai ver que todas as dúvidas, as maiores dificuldades, Pedro tinha a palavra da sabedoria e o caminho a ser seguido. Então o convite do Natal sempre vai continuar sendo sempre que Jesus nasça na terra do nosso coração. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.